Mark Lillard, Ignorância e Felicidade sobre Querer Não Saber, edições 70. Pedro, é um livro que precisamente nos propõe descobrirmos porque é que, ao invés de querermos conhecer ou ter conhecimento, podemos querer não saber. Não saber, sim. Ele escreve de uma perspectiva de quem acha que o conhecimento é positivo, fala de uma perspectiva, digamos, iluminista, racionalista, progressista, e fala dá muitos exemplos que vão desde o Édipo até à história do cristianismo, até ao Nietzsche, ao Ibsen, etc. Freud, e vai falar sobre essa dupla vontade que nós temos, por um lado, de conhecer, de saber, a curiosidade, o espírito crítico, a aprendizagem, e, por outro lado, às vezes preferimos a ignorância, porque a ignorância nos protege de conhecermos coisas desagradáveis, ele diz que no templo do oráculo de Delfos havia uma inscrição que dizia o conhece-te a ti mesmo, que toda a gente já ouviu falar, mas e depois outra que dizia nada em excesso. E, portanto, é como se fosse conhece-te a ti mesmo, mas mesmo isso não em excesso, porque há sempre o risco de conhecermos coisas que não queríamos conhecer. O Freud deu-nos a conhecer, provavelmente, muitas coisas que não queríamos conhecer. Por exemplo, deu-nos a conhecer que não mandamos naquilo que fazemos. Há uma parte das coisas que não é o nosso eu racional e consciente que determina. São pulsões e outras coisas. Exatamente. E então ele dá em vários exemplos, fala no Édipo, como é que o Édipo, que é o exemplo máximo de uma pessoa que fez coisas sem saber o que estava a fazer, e depois chega até à política contemporânea e essa ideia dos nacionalismos, de dizer que antigamente é que era bom e, portanto, de criar uma visão mítica do passado que dispensa qualquer conhecimento de como as coisas eram. Mas o que é interessante é que são capítulos curtos e que cada um deles pega numa situação ou citação e vai analisar, sei lá, desde porque é que nós queremos definir a infância como inocente, quando ele diz que a inocência é um critério completamente do mundo dos adultos e não tem utilidade nenhuma utilizar a inocência para as crianças. As crianças não sabem coisas, portanto não são nem inocentes nem o contrário disso. São inexperientes, não é? Ao mesmo tempo vai fala, enfim, de todos os filósofos que escreveram sobre a verdade, falam da ética médica, se nós devemos dizer a verdade a um doente terminal, nós, quer dizer, os médicos. E, portanto, é um livro que abrange um número fascinante de assuntos. Dizendo-nos que nem sempre conhecer é bom. Que nem sempre conhecer traz felicidade, ou seja, a típica, o exemplo, ele por acaso não dá muitos exemplos nesse algum nesse sentido, mas tipicamente uma pessoa cujo cônjuge ou namorado ou namorada está a trair não quer provavelmente saber, evidentemente que se suspeita que quer saber, mas na cabeça dessa pessoa não quer saber, se quer saber é ser confrontado com uma coisa que o vai magoar, e por isso muitas pessoas, hoje em dia menos, felizmente, mas muitas mulheres durante séculos, não é? Preferiram não saber. Há também esta ideia, que de resto está logo no início do livro, nas primeiras páginas, que é a ideia de que quando nós procuramos o conhecimento, necessariamente temos de nos conhecer a nós próprios, e é isso que às vezes pode impedir esse caminho, não é? Que é essa dificuldade, não é? Sim, isso tem a ver tem a ver também com essa questão do ego, tem a ver com nós não sermos provavelmente testemunhas imparciais na procura do conhecimento, não é? Porque procuramos os conhecimentos que nos validem as nossas crenças prévias, e ele fala muito na herança religiosa que mesmo a sociedade laica tem, no sentido de uma espécie de ideia laica do pecado que continua, segundo ele, naquilo que ele diz ser, sobretudo no caso do São Paulo, ele diz que ele é o mais culto dos apóstolos e o mais contra a cultura, no sentido de que põe mais o acento de como convertido que era,
põe um acento tónico na aceitação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, o que seja, do que numa coisa mais racional, etc. E que esse legado, de certa forma, justifica uma certa hostilidade crítica e racional das religiões e do cristianismo, pelo menos do catolicismo, porque no caso do protestantismo é um pouco diferente, em relação ao conhecimento religioso na história. Portanto, é fascinante como ele dispara para vários sítios e como ele mantém uma posição equilibrada, dizendo que ele não defende a ignorância voluntária, mas mostra que é compreensível que haja pessoas que não queiram saber. Para quem não o conhece, como é que podíamos falar sobre ele? É um professor de Colômbia e tem escrito sobre vários assuntos, mas é a primeira vez que escreve sobre este, não é? É a primeira vez que escreve sobre este assunto. Ele escreveu sobre identidade, escreveu sobre política, escreveu sobre a presença dos intelectuais no espaço público, e este livro, que é um livro mais filosófico, num certo sentido, mas também o mais acessível, ao mesmo é curioso ser mais filosófico ou mais acessível, porque são capítulos curtos, ele dá exemplos concretos e depois passa para um outro exemplo, e o facto é que esta análise deste binómio entre a ignorância e a felicidade toca praticamente tudo o que nós fazemos, toca a política, toca a vida privada, toca a vida artística, os mitos, e portanto é um livro que eu conheço os livros anteriores dele, nomeadamente os traduzidos em português, mas não só, me surpreendeu. É um livro muito que não é necessariamente para os mesmos leitores dos livros anteriores, mas também não é um livro de filosofia pop, não é? Não é uma coisa superficial e feita assim como entretenimento. Levanta questões muito, muito pertinentes da nossa relação com a verdade, com o conhecimento, com a razão, tudo isso.